Nós estamos aqui. Eu sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações. O Senhor tem uma palavra abençoada para falar conosco, tá bom? E eu convido então você, nesse momento, a nós estarmos acompanhando a palavra de Deus. Você pode ali ver na sua tela. Nós temos um tema especial hoje, um tema que será aí colocado para você, baseado no livro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 8. É o tema do nosso estudo nesta manhã. Nós vamos estar estudando a respeito da divindade de Jesus Cristo, tá bom? E o tema nesta manhã é Mostra-nos o Pai. Observe aí na sua tela, Mostra-nos o Pai, tá bom? É esse tema que nós vamos estar hoje estudando. Ainda aí na sua tela, acompanhando, nós vamos ler aí, fazer a leitura bíblica, tá bom? Do texto bíblico. Está em João 14, do 1 ao 8. Acompanhe comigo a leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora, o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Queridos irmãos, nós lemos o texto de João 14 e nós vamos estudar com esse tema, com essa exclamação: mostra-nos o Pai. Mas para nós entendermos, nós vamos aí, essa expressão de Felipe, e entender esse tema, nós vamos estudar cada parte desse trecho que nós lemos, de João, do capítulo 14, do verso 1 ao verso 8. Para, enfim, depois no estudo, na parte mais final, nós estarmos entendendo plenamente essa expressão de Filipe, mostra-nos o Pai. Se você acompanhou a leitura, você percebeu que está havendo um diálogo estabelecido entre Jesus, Filipe e Tomé. E esse diálogo, ele está acontecendo no momento que eles estavam à mesa, eles estavam em uma ceia, estavam ceando. E nesse momento que eles estavam ceando, eles estavam reunidos, os discípulos, é que então Jesus está procurando transmitir uma palavra de paz, de tranquilidade, que então Tomé e Felipe fazem importantes perguntas, aonde o Senhor Jesus revela algo maravilhoso a respeito de quem Ele é, a respeito do propósito realmente que Ele veio, e Ele está ali se revelando quem é Jesus Cristo. Eu não sei o quanto você conhece dele, você que está nos assistindo, mas quem é Jesus para você? Ele foi simplesmente para alguns um profeta, um homem, um revolucionário. Para alguns ele foi simplesmente o Filho de Deus, mas ele foi muito mais além disso. Quem é Jesus Cristo? E esse texto único no livro de João, esse diálogo você não vai encontrar em Mateus, Marcos e Lucas. Ele é uma revelação tremenda a respeito do Senhor. E ela traz, inclusive, teorias e contradições, inclusive judaicas, por não aceitar as palavras que Jesus aqui colocou. Percebam que os personagens aí, eles não são escolhidos à toa. Veja aí na sua
na sua tela. Eu coloquei uma gravura para você ficar mais fácil você entender esse diálogo entre Filipe, Tomé e o Senhor Jesus Cristo. E não foi à toa. Tomé, que você pode estar vendo aí na imagem, e Filipe, obviamente apenas uma ilustração, né? Não sabemos como eles eram, mas para você entender que não é à toa que esses personagens estão fazendo parte dessa grande revelação. Primeiro, Tomé, que dispensa palavras. Tomé, como os irmãos sabem, ele era, ou também chamado de Dídimo, ele era aquele que sempre colocou em evidência a dúvida e a incredulidade. Inclusive é um ditado popular, né? Que quando a pessoa está duvidando, né? Ela está em dúvida, ela está incrédula, nós chamamos ela de Tomé. Porque Tomé, ele disse ao Senhor Jesus, olha, se eu não tocar no seu lado e não colocar a mão nas suas feridas, eu não vou crer. Ou seja, Tomé é aquele que precisava ver para crer. Ao passo que a fé não. A fé você precisa crer para ver acontecendo. Então Tomé, ele é aquele símbolo de incredulidade, de dúvida. E Filipe não era diferente. Você lembra da passagem da multiplicação de pães e peixes? Quando Jesus chega e vai testar os discípulos, para dizendo assim, ó, vocês mesmos devem alimentar a multidão. Para quem ele fez essa pergunta? Foi para Filipe. E a Bíblia diz que Jesus está fazendo só para testar eles. E Filipe diz, Senhor, nós vamos precisar de muito dinheiro. Ou seja, em outras palavras, não tem como fazer isso. Filipe também tem traços de dúvida e de incredulidade. Filipe, ele era um dos apóstolos que tinha um perfil próximo de Tomé, de questionar, de não entender, muitas vezes, as revelações que o Senhor assim o fez. Então vamos começar agora, analisando cada parte dos versículos. Acompanhe na sua tela agora o livro de João, capítulo 14, e nós vamos agora ler o versículo 1 e 2. Olha lá, eu até deixei grifado aí, ó. Jesus começa, o primeiro ensino dele é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Por que Jesus falou essa frase? É que se você ler o capítulo 13, você vai entender que Jesus está revelando 3 coisas nessa ceia que ele estava com os apóstolos. Ele revela, em primeiro lugar, que ele seria traído, e quem era o seu traidor. Ele revela que Pedro iria negar ele, e em terceiro, ele revela que ele seria morto, seria crucificado. Ou seja, eles estavam numa refeição e de repente o Senhor lança essas 3 palavras, essas 3 revelações que impactaram os discípulos. E naturalmente eles ficaram ansiosos, preocupados, eles perderam a paz naquele momento. Então Jesus começa o texto. Veja, as palavras não é de alguém que está apenas assistindo uma cena. As palavras são daquele que vai morrer, aquele que vai ser preso no madeiro. E ele diz, não se turbe o vosso coração. E essa primeira parte, ela serve para mim e para você também nesta manhã. Não se turbe o vosso coração. Deus não se agrada, amados irmãos, quando o nosso coração está atribulado. Deus, ele não se agrada, ele não quer ver o nosso coração tomado por ansiedade. Sabe, às vezes você está atribulado. Essa não é a vontade do Senhor. Possa perceber que sempre quando o Senhor se depara com situações em que o ser humano está com dificuldades, em lutas ou chorando, antes dele dar um ensino, ele fala, não chore. Ele não fale, não se atemorize. Ele sempre procura primeiro aquietar o coração. Por quê, irmãos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. Ou seja, o Senhor sempre irá nos guiar por águas tranquilas. A agitação da água, ela não é a vontade do Senhor. Tanto é que quando ele chegou no barco e as águas estavam agitadas, ele acalmou elas. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus é aquietar o coração. Você com a tribulação, você nervoso, irado, você nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus.
Você precisa descansar seu coração. E Jesus começa esse grande discurso, essa grande passagem que eu creio que vai marcar nossos corações nessa manhã. Ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, ele complementa, ou seja, crendo em Deus, credes também em mim. Você está crendo em mim. Jesus começa ali a mostrar quem ele é, porque ele é o Todo-Poderoso, capaz de acalmar qualquer tempestade. E ele então, amados irmãos, ele dá o antídoto, o remédio, né, a vacina contra a tribulação. Acompanhe aí na sua tela. Acompanhe na sua tela. João 14, 1 e 2. Perceba aí que Jesus vai dar o remédio para isso. Ele vai nos dar ali o remédio para isso. Olha ali, não se turbe o vosso coração. E aqui ele nos dá aqui a resposta. Credes em Deus. Credes em Deus, ou seja, fé. Então, o primeiro remédio, amados irmãos, é aqui, a fé, é o crer, é o confiar nele, é o descansar nele. Ele ainda vem e nos dá um segundo antídoto para isso. Ele nos dá promessa, olha lá, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele vem e traz promessas para nós. Fé, amados irmãos, fé e crer na promessa, descansar nas promessas de Deus é um grande segredo para você não atribular seu coração. Certo, navegadores, marinheiros, contam um relato que eles naufragaram o seu navio e ficaram no mar, preso em objetos, em pedaços de madeira. E eles estavam sozinhos naquele mar e o desespero estava chegando e não tinham esperança de resgate, mas eles precisavam permanecer vivos até outro dia de manhã, onde poderiam chegar o resgate. E eles acabaram sendo encontrados e resgatados, e depois eles testemunharam como que eles venceram, como eles não desistiram daquele momento de solidão em meio ao mar. E um dos marinheiros relatou: nós alimentávamos a nossa esperança olhando para as luzes da cidade. Ou seja, como eles conseguiam ver as luzes lá longe, eles ali estavam tendo a esperança de um resgate. Agora, se você está em alto mar ou na escuridão e você não tem nenhum farol, nenhuma iluminação, algo a depositar uma confiança, você vai ter dificuldades grandes para realmente lutar contra a tribulação. Por isso Jesus ele vem, além de dizer crê em mim, ele diz: ó, eu tenho promessas para vocês, eu tenho moradas preparadas para vocês. E ele vai dizer depois no versículo 3 também, ele vai mostrar que ele mesmo virá nos buscar. Acompanhe aí na sua tela o próximo versículo, o versículo de número 3. Olha lá, a parte A do versículo, acompanhe aí na sua tela. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Olha que interessante, ele está dizendo: eu vou voltar, não se desespere, não turbe o vosso coração. Ou seja, tenha fé e creia na promessa do meu retorno. Mas aqui nós aprendemos um segundo ensino. Eu deixei aqui até grifado para você: eu vos receberei para mim mesmo. Para mim mesmo. O que o Senhor Jesus está dizendo neste momento? O que Ele está nos ensinando? E quando Ele vier buscar nós, Ele vai nos levar para o céu, mas vai levar para Ele mesmo. Ou seja, para nós ficarmos com Ele. Acompanhe essa leitura aí na sua tela agora. Olha o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Olha que interessante. Então, ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, Jesus já está dizendo
que vou trazer vocês para mim mesmo. Só que lá no livro de Apocalipse, irmãos, está clara a palavra de Deus que nós viveremos com Deus. Ou seja, Jesus já está mostrando nessa primeira palavra dele que ele é Deus. Ele está se revelando que a volta dele para nos levar ao céu, nós habitaremos com ele, o próprio Deus, cujo nome nós vamos ver, e já temos visto, é Jesus Cristo de Nazaré, o próprio e verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas acompanhe na sua tela o versículo agora de número 4. Desculpe, o versículo de número 3 ainda de João. Aqui é uma importante revelação para você. Observe aí a leitura, ó. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, como nós vimos, é o próprio Deus nós qual nós vamos habitar no céu com ele. Para que, olha, onde eu estou, estejais vós também. É um pouco difícil de entender esse versículo, se você não ler com muita atenção. Perceba que eu deixei grifado, está em negrito, onde eu estou. Olha que interessante. Jesus está falando do céu, ok? Ele diz, olha, eu vou vir, vou buscar vocês, vou levar para o céu, para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós estareis também. Como assim onde eu estou? Se Jesus estava em carne e osso, falando com eles, como ele está dizendo aonde eu estou no céu? Tanto é, se você tiver a sua Bíblia e você abrir no versículo 3, das 5 traduções que eu comparei, 3 estavam erradas. 3 estavam escritos assim, onde eu estarei. Então, eu fui recorrer aí ao texto original. Acompanhe na sua tela agora. Eu separei essa palavra estou no grego. A palavra que João escreveu para relatar essa palavra de Jesus, onde eu estou. Essa palavra do grego, ela significa eime. E eime, ela é primeira pessoa do singular do presente indicativo, ou seja, ser, existir, acontecer, estar ou presente. Ou seja, o texto que Jesus usou ali é no presente, onde eu estou. Se a tua tradução tiver estarei, ela está errada. Por que isso acontece, pastor? É o seguinte, quando o tradutor está escrevendo ali, quando o texto às vezes não faz sentido, alguns tradutores adaptam ele para fazer sentido. Porque talvez eles entenderam na época que o escrito tivesse algum erro, mas não havia erro nenhum. Observe bem comigo. Jesus está, como homem, está conversando com eles, mas agora está falando como Deus. Eu vou levar vocês para o céu, porque aonde eu estou, ou seja, no céu, vós estarei também. Ou seja, mostra a onipresença de Jesus Cristo. Ele, ao mesmo tempo que estava ali como homem, ele ainda era Deus e estava no céu. Por isso ele usou o verbo aonde eu estou. Estou no céu, mas estou aqui também convosco. Ele é Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, mas estava ali manifesto em carne para nós. Perceba que, amados irmãos, que uma palavra, como ela faz diferença? Uma palavra está mostrando como Jesus é onipresente. Ele estava ali na terra como homem, mas ele também era 100% Deus. E por isso ele usou essa palavra no presente, onde eu estou, quando estava se referindo ao céu. Continuando a leitura bíblica, e eu quero que você acompanhe na sua tela agora, João 14, verso 6, e na parte inicial do versículo. João 14, verso 6. Veja o que Jesus vai agora revelar aos homens. Ele diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Por que ele falou isso? Perceba que está aí, ó. Eu grifei caminho, verdade e vida. Por que ele relatou isso? Por que ele falou isso? Ele falou isso em resposta a uma pergunta de Tomé. Depois que Jesus teve aquele diálogo inicial que nós lemos, ele fala para Tomé, pergunta, Senhor, mas não conhecemos o caminho, como vamos saber o caminho? Então Jesus agora está revelando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
eu não encontrei fontes confiáveis para dizer o que eu vou falar, mas há alguns estudos divulgados por aí que dizem, e talvez merecesse um estudo mais profundo para poder afirmar isso, por isso eu não vou aqui afirmar com certeza, que dizem que as 3 portas do tabernáculo, a que dava acesso ao átrio, né, a que dava acesso ao lugar santo e o santo dos santos, dizem que há uma tradição judaica que cada uma dessas portas tinha um nome. A primeira porta era caminho, a segunda porta chamava-se verdade e a terceira vida. Como eu te disse, eu não tenho base teológica para dizer isso, mas muitos defendem isso. Porque Jesus está revelando algo importantíssimo ao nosso coração. Caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Observe na sua tela um detalhe interessantíssimo aqui. Observe bem. Olha que interessante. Quando Jesus disse, eu sou, olha aqui, ó, o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu marquei essas 3 partes para você prestar atenção. O caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, ou eu sou um caminho, ou eu sou uma parte da verdade, ou eu sou uma parte da vida. Mas ao contrário, ele usou o artigo definido o ou a. Ou seja, esse artigo definido, quando ele é empregado, ele traz sentido de unicidade. Ele traz um sentido de ser único. Então, em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade e eu sou a única vida. A única maneira de nós termos, irmãos, o caminho da salvação, temos a verdade e a vida, é somente em Jesus Cristo. E ele deixa muito bem claro com a maneira como ele se expressa. E olha que interessante, ao analisarmos Jesus sendo o caminho, queridos irmãos, nós podemos aprender algumas coisas aqui, certo? Nós podemos entender que ele se coloca nesse momento revelando essa exclusividade dele. E um comentário judaico falou algo interessante quando Jesus revela que ele é o caminho. Quando ele fala que é o caminho, ele nos dá três ensinos aqui. Primeiro, esse caminho está aberto a todos. Ele não é um caminho exclusivo para alguns. Não. Porque a Bíblia diz todo aquele que crer. Quando a Bíblia usa o termo todo aquele que crer, está dizendo que é para todos. É uma oportunidade para todos entrar ou não nesse caminho. Ok? Segunda conclusão. Para entrar nesse caminho, não há regras a não ser fé e arrependimento. Então, você pode entrar e fazer parte desse caminho. Para isso, você precisa de fé, crer nele, e você precisa se arrepender do seu mau caminho. E terceiro, a terceira conclusão, e a mais importante, ele é o único caminho. Não há outro caminho. Não há outro caminho para que tenhamos o acesso a Deus. Não há, a não ser através do sacrifício da vida de Cristo Jesus. Perceba que Pedro escreveu isso. Acompanhe na sua tela, Atos capítulo 4, versículo de número 12. Nós vamos ler agora o que Pedro escreveu, falando a respeito deste caminho. E Pedro disse, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, não tem outro nome, dado entre os homens, ou dado para os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Não há, queridos irmãos, não há outro nome. Pedro sabia disso. Pedro sabia disso. Eu quero dizer para você que nos escuta, não havia outra maneira, não há como, amados irmãos, porque não há como nós termos realmente, deixarmos de entender que ali Jesus era o próprio Deus falando. Porque a vida que nós temos
vem dele. Eclesiastes mostra-nos que o espírito de vida, quando nós morremos, volta para Deus que nos deu. Ou seja, Jesus então, ele está dizendo, eu sou a vida, eu sou o sopro de vida, eu sou a verdade, ou seja, nele não habita a mentira, porque o pai da mentira é Satanás, e Deus é o pai, é o que somente tem a verdade. O salmista diz isso, ele é o Deus da verdade, e Jesus aqui dizendo, eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu sou o caminho. Que interessante, irmãos. Único, singularidade. Jesus não deixou ali naquele momento espaço para mais nenhum. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há outra vida, a não ser em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que revelação única que o Senhor está dando. Mas agora acompanhe, vamos ver agora o verso 7. Acompanhe comigo. O versículo 6 ainda, a parte B. Olha só um versículo, esse versículo 6, como ele é profundo. A parte A do versículo está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora acompanhe na sua tela, a parte B. Jesus dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu deixei ali negritado, vem. Infelizmente, há muitos pronunciando esse versículo de maneira errada, dizendo ninguém vai ao Pai. Não. Olhe para mim aqui agora. Observe Jesus dizendo, Jesus falando. Ele está se referindo e conversando com os discípulos. Ele não fez no sentido de ninguém vai ao Pai, mostrando como se fosse um outro Deus. Mas não. Ele trouxe e avocou para ele, dizendo ninguém vem ao Pai. Então, olha, veja que esse diálogo, ele tem detalhes em palavras que se você não estudar profundamente, você não vai entender. Eu não posso dizer ninguém vai ao Pai. Eu tenho que ler como está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. E queridos irmãos, aqui há um problema para muitos. Aqui há uma situação complicadíssima para muitos. Por quê? Jesus está dizendo aqui, por exemplo, que você não consegue chegar a Deus por meio de obras. Concorda comigo? Então, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou fazer beneficências, eu vou ser uma pessoa caridosa e vou chegar a Deus. Não. Você pode dar tudo aos pobres, mas se você não entrar pela porta, se você não entrar pelo caminho que é Jesus Cristo, você não pode chegar a Deus. Esse texto, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está me ensinando que eu não posso chegar a Deus através de um santo. Por mais que o santo for uma pessoa exemplar, existem mais de 300, ou pelo menos 365 santos beatificados pela Igreja Romana. Pelo menos um para cada dia do ano. Nenhum deles pode te levar a Deus. Nenhum. Se você não passar por Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez homem e se manifestou a nós como Cristo, o homem que deu a vida por nós. Se não for por ele, não são obras e não são santos que podem te levar. Além disso, irmãos, tem mais um detalhe aqui, surpreendente. Se eu não passar por Cristo o homem, se eu não passar por esse caminho do sacrifício na cruz, se eu não for por Jesus Cristo, eu não posso ir direto a Ele como Deus e Pai. E é o que os judeus querem fazer. Os judeus, irmãos, pegaram esse texto de João 14, verso 6, parte B, e deram uma nova versão para eles. Há uma corrente judaica que diz o seguinte, que na verdade, Yoshua, como eles chamam, quis dizer, nenhum gentil vai ao Pai senão por mim. Eles quiseram dar uma outra conotação, dizendo, olha, cristãos, vocês têm a tua aliança através com Cristo para chegar a Deus, mas nós chegamos direto a Ele. Jesus disse, não.
Jesus mesmo advertiu eles, e dizendo, olha, vocês têm pai Abraão, mas se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me obedeceriam, vocês seguiriam meu mandamento. E Jesus era judeu, e ele aqui está excluindo todo e qualquer acesso, não tem como. Ele é a porta das ovelhas, ele é o sumo pastor, ele é o único caminho, não tem como você chegar ao céu sem passar por Jesus Cristo. Não tem um acesso direto, não é através de homens, não é através de obras. Tudo está excluído aqui. E olha que coisa interessantíssima. Se você observar bem, eu gostaria que você acompanhasse agora na sua tela. Eu peguei o escrito de um homem chamado Bowman, Robert Bowman. Ele escreveu, é Jesus o único caminho? Acompanhe na sua tela o que esse homem disse. Eu vou ler para você. Nenhum de nós pode ser salvo fazendo boas obras, porque ninguém será justificado aos seus olhos pelas obras da lei, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 20 e 23. Seguem, então, duas conclusões importantes. Olha o que ele escreveu, que interessante. Primeiro, Deus não é obrigado a salvar ninguém, pois nenhum pecador merece a vida eterna. Ele não tem obrigação. Ele faz isso por amor, é verdade. Segunda conclusão, todo mundo precisa de um Salvador. Por quê? Porque todos pecaram. A Bíblia inclui todos debaixo do pecado. Então, segunda conclusão desse homem é, todo mundo precisa de um Salvador. Até Maria. Se você ler o livro de Lucas, Maria vai dizer a respeito de Jesus, o meu Salvador. Ela relata que precisa de um Salvador. Continuando a leitura aqui. Bowman disse, Jesus é o único Salvador disponível. Não há outro Salvador disponível, irmãos. Não tem. Somente Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados. É por isso que Jesus é, e ele mesmo cita, né, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Observe aqui, em Isaías, queridos irmãos, em Isaías capítulo 42, no 43, você vai ver o Deus do Antigo Testamento dizendo, fora de mim não há Salvador. Se o Deus do Antigo Testamento se coloca dizendo, fora de mim não há Salvador, e Jesus aqui ele está colocando, vocês não podem chegar a Deus se não for por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa tremenda. Jesus está se revelando, olha, eu sou aqui o próprio Deus, mas o meu ato de amor revelado para você na cruz do Calvário é a única maneira de você se ligar comigo. É o único caminho que você pode passar. É a única maneira, queridos e amados irmãos. Perceba, acompanha aí na sua tela, a leitura de 1 João, capítulo 2, verso 22. Quando nós excluímos Jesus, olha o que nós estamos sendo. Olha o que João escreveu. Algo pesado, algo realmente importante. Olha, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Ou seja, queridos irmãos, aqueles que querem fazer um acesso direto a Deus, o Pai, o Jeová, e negam a sua manifestação humana como Filho de Deus, a Bíblia está dizendo que estes são anticristos. Perceba que a palavra anticristo, que eu grifei para você, ela está em letra minúscula. Porque não é um nome próprio, não está se direcionando a um ser apenas aqui. Ele está falando sobre todo aquele que nega Jesus Cristo. Negar a divindade de Jesus Cristo como o único caminho para se chegar a Deus é uma postura anticristã. É uma postura contra Cristo que João, então, nos adverte nesta manhã. Nos adverte nesta manhã. Acompanhe também aí na sua tela agora uma outra citação que me chamou muita atenção, falando a respeito de que ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante. Eu tirei isso do comentário judaico do Novo Testamento, então escrito por judeus, na página 225, David Stern, que é um judeu messiânico, ou seja, um judeu que se converteu a Cristo, mas continua ainda, respeitando
os ensinos judaicos, ele escreve o seguinte: desejar qualquer forma que não seja a maneira que Deus oferece, significa simplesmente querer brincar de ser Deus, prescrevendo o seu próprio remédio para o pecado e, finalmente, não levando o mau pecado seriamente. Isto seria verdadeiramente arrogância e insolência. Ele está dizendo aqui, esse judeu, que se eu quiser achar um outro caminho, um outro método, a não ser o que Deus falou, eu estou colocando Deus à prova. Eu estou querendo me colocar no lugar de Deus, porque o próprio Deus disse, Jesus Cristo, revelado como Deus vivo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém chega a Deus, o Pai, se não for por ele. Ou seja, qualquer outro caminho não leva à salvação. Qualquer outro atalho, a não ser Jesus Cristo, não leva à salvação. Jesus Cristo, irmãos, é o único Salvador. E é o mesmo Deus que no Antigo Testamento se mostrou em Oséias, se revelou em Isaías como Salvador, que fora dele não há Salvador. Não há outro a não ser Jesus Cristo. Eu quero te chamar a atenção agora sobre a resposta agora no capítulo 14 de João, verso 7. Um outro ensino que nós vamos aprender nesse diálogo. Olha que interessante a resposta que Jesus deu a Tomé. Acompanhe na sua tela. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. E olha que eu grifei aqui, ó. Desde agora o conheceis, tem outra tradução que diz, vocês o conhecem e vocês tendes visto. Olha que interessante esta parte aqui, queridos irmãos. Ó, tendes visto. Como que ele vai conhecer o Pai? Vai ver o Pai. E ele revelou a Tomé: se vocês conhecessem a mim, também conhecerias a meu Pai. Ou seja, nós somos a mesma pessoa. Não são duas pessoas. E ó, desde agora, ou seja, a partir de agora, vocês estão conhecendo e vocês estão o vendo. Em outras palavras, num português mais claro, vocês estão olhando para ele. É isso que ele falou para Tomé. Vocês estão conhecendo agora em carne e osso e vocês estão olhando para ele. Irmãos, é por isso que Tomé, lá em João, nos últimos capítulos de João, quando Jesus se revela a Tomé, ele se coloca de joelho. E qual que foi a frase de Tomé? Deus meu e Senhor meu. Ele chama Jesus de Deus, por quê? Porque aqui ele entendeu que ele era o próprio Deus manifesto em carne. Ó, conheceis e o tendes visto. Outra tradução diz, e agora está o vendo. Estão vendo, estão olhando para ele. Ou seja, o próprio Pai estava em Cristo, o homem. Perceba mais uma vez, irmãos, que detalhes da fala de Jesus são reveladores. Agora vamos para o verso 8, João 14, 8. Acompanhe a leitura aí na sua tela. E estamos chegando então à parte principal aqui e também já final do nosso estudo. Replicou-lhe Felipe. Veja, Felipe não entendeu nada que Deus revelou a Tomé. Felipe parece que estava prestando atenção em outra coisa. Sabe? Por isso é importante, irmãos, quando alguém está pregando a palavra de Deus, quando alguém está ensinando pelo Espírito Santo, perceba, você precisa ficar ligado. Você precisa ficar atento, porque simples palavras fazem toda a diferença. O que eu percebo é que Felipe, sei lá, estava distraído. Talvez estivesse no WhatsApp naquela hora, olhando para outro discípulo, comendo, distraído. Ele não entendeu nada. Eu olhando assim, imagino que Tomé estava assim, ó, com a boca aberta, dizendo, meu Deus, ele é o próprio Deus. E Felipe estava olhando, né, comendo mosca. Eu não sei o que Felipe estava fazendo ali.
Porque ele faz uma pergunta que não faz sentido. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele acabou de mostrar. Sabe, tem muitos hoje, nas nossas igrejas por aí, que falam isso. Eu chegar no céu, eu quero ver o Pai. Porque Jesus nós já vimos aí, né? Em imagens, enfim, mas eu quero... Será que nós vamos poder ver o Pai? Não, é o mesmo. Ou você acha que no céu tem 3 tronos? Se você achar de mais de um trono no céu relacionado a Deus, não aos apóstolos, que tem lá reservado para eles 12, se você mostrar, daí você vai ler o texto de Apocalipse, lá no capítulo 21, se não estou enganado. O trono de Deus e do Cordeiro. Que interessante, né? O texto está dizendo os tronos de Deus e do Cordeiro. Está dizendo o trono singular de Deus e do Cordeiro. Então é um trono só. Ou será que vão ficar os dois sentados um do ladinho do outro? É um trono só, porque é um único Deus. E agora Filipe faz essa pergunta, como muitos têm feito. Mostra-nos o Pai. Agora, amados irmãos, eu vou pedir para o irmão Lucas, ele vai projetar para nós agora o versículo 9 e o versículo 10 de João. Ele vai preparar ali a projeção do versículo 9, versículo 10, e nós vamos ler mais 3 versículos aqui, importantes, que falam de quem era Jesus, revelado por Paulo, entendido por Paulo, na carta aos Hebreus, como o Senhor é maravilhoso e poderoso. Veja, qual foi a resposta de Jesus no versículo 9 ao versículo 10? Qual foi a resposta dele para Filipe? A resposta dele foi: Filipe, há tanto tempo estou com você. Eu vou parar aqui. Deixa projetado, irmão Lucas, o versículo. Deixa projetado o texto. Há tanto tempo estou convosco. Quanto tempo é isso? 3 anos. Sabe, tem pessoas que estão 20, 30 anos, 40 anos numa igreja e não leu a Bíblia direito. E acha que Jesus é uma segunda pessoa de uma trindade. E ele já não gostou de Filipe porque só foram 3 anos. Imagina quem está 20, 40 anos. Porque não lê as Escrituras. Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha o que Filipe perguntou: mostra-nos o Pai. E Jesus disse... se fosse Jesus, eu ficaria bravo nessa pergunta, mas tudo bem. Mas ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Irmãos, quantas pessoas têm andado ou apenas conhecido superficialmente Jesus. De longe, mas não conhece verdadeiramente. E que Jesus respondeu: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem está olhando para mim está vendo o Pai, porque eu sou o Pai. Como dizes tu? Ou seja, numa versão Anderson aqui, como você tem a pachorra de me perguntar, mostra-nos o Pai. Como você faz isso? Não pode uma pergunta dessa, meu amado irmão. Não podemos admitir. E muitos estão dizendo: eu quero ver o Pai. Não, o Pai é a revelação em Jesus Cristo. Irmão Lucas, me ajuda lá. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nós vamos ler 3 versículos importantes, que é bom você anotar, tá bom? 2 Coríntios 5, 18 a 19. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E Colossenses 1, 15. E já estaremos encerrando. Olha lá. 2 Coríntios 5, 18 a 19. Guarde esse versículo, irmão. Guarde esse versículo na sua anotação e também no seu coração, tá? Podemos projetar lá 2 Coríntios 5, 18 e 19. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, tudo, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio do quê? De Cristo. Veja, não está Jesus Cristo. Porque aqui ele quer enfatizar a natureza humana, que é Cristo, né? O Cordeiro, que é ungido, o sacrifício. E nos deu o ministério da
não muda o versículo, para aí. Nos deu o ministério da reconciliação. Algumas traduções dizem mistério. O que é o ministério da reconciliação? A resposta está no verso 19. Vamos ver. Olha que tremendo. A saber, Deus estava em Cristo, ou seja, dentro, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. É por isso que Jesus disse, a palavra diz que o anjo diz, o nome dele será Emanuel. É uma palavra hebraica que quer dizer Deus dentro do barro. É o ministério da reconciliação. Deus estava dentro de Cristo, em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Hebreus 1:3. Quem é o Filho de Deus? Quem é aquele homem que andou, pisou nessa terra? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, tem uma revelação importantíssima. Ele, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Uma outra tradução que eu gosto muito diz, é a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Jesus é a imagem de Deus. Hebreus 1:3. E para finalizar, Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15. Quem é Jesus? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mostra-nos o Pai. Jesus ali, o próprio Pai manifesto. Só que nós não podemos olhar para Deus. Então ele assumiu a forma de homem e não usurpou ser igual a Deus, Filipenses 2, mas assumiu a forma de servo. Mostra-nos o Pai. O Pai foi revelado na imagem de Jesus Cristo. É a imagem, a personificação de Deus para tirar nossos pecados. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. É nele. E se você até hoje cria que Deus é dividido em três, hoje chegou o conhecimento. E como disse Jesus, e muito repetido por nosso presidente Bolsonaro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, a imagem expressa do Deus Criador. Deus te abençoe. E agora vamos louvar ao Senhor com um hino muito oportuno, um hino que revela, que mostra um pouco dessa manifestação de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um ótimo domingo. No caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por mim. As pedras que pisou, jamais pisarei, mesmo sendo Deus, fez isso por mim. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e te traz para um alto lugar.
pra te fazer um homem, a imagem de Deus. 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 Hoje ando por lugares altos, sou a imagem do meu Criador. Ele é rei e hoje eu sou príncipe. Faço parte deste reino de amor, imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus, pra te fazer um homem, a imagem de Deus. Ele faz de você um homem, a imagem de Deus. Ele tirou você de lá e fez um homem, a imagem de Deus. Ele faz de você um homem, a imagem de Deus. Imagem de Deus, imagem de Deus. Um homem, a imagem de Deus. Queremos aproveitar enquanto eles louvam o Senhor. Chegou alguns pedidos de oração. Cida Silva, peço oração por minha família e para nossa nação, para que ficamos livres desses vírus. Glória a Deus. Isso aí, irmã. Estamos nesse propósito. Lauriane Botelho, oração para meu esposo Dorivan e meus irmãos Gabriel e Leonardo. Irmã Lauriane Botelho, à noite, se puder estar participando, mande aí de onde a senhora é, tá bom? De que cidade, estado, queremos conhecer melhor a sua família. Cleonice Araújo, peço oração pela minha família, libertação, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Deus abençoe os mineiros, povo abençoado, tá bom? Tenha um ótimo domingo, vamos continuar louvando mais um pouquinho e que Deus te abençoe nesta manhã. Hoje ando por lugares altos, sou a imagem do meu Criador. Ele é rei e hoje eu sou príncipe. Faço parte deste reino de amor, imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de